boa tarde, boa noite, né? Paz seja convosco, amém? Pode sentar, fique à vontade, viu? Olha, para mim é uma honra, viu, estar aqui com vocês. Mais uma vez, é uma honra estar aqui com o pastor Marcos, que é um grande pastor, um grande amigo, um grande homem de Deus. E eu tenho certeza que esse ano de 2024, Deus tem um novo tempo para essa igreja. Deus tem um novo tempo, pastor Marcos, para o ministério do Senhor. Se foi abençoado até aqui, a partir de agora eu creio, Deus tem mostrado isso para nós, que é um ano de virada de chave ministerial. Eu acredito que Deus está soprando o nome do Senhor, está soprando o nome da igreja do Senhor, e essa região toda aqui vai conhecer Jesus nesse lugar. Você crê nisso? Ano passado, nós falamos do Salmo 23, porque era o ano do Salmo 23, o ano do Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E você sabe que não foi um ano fácil. Houve vales da sombra da morte, mas o Senhor não deixou faltar nada. O Senhor cuidou de nós. E se você olhar para os três salmos, o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24, são três salmos pastorais, são três salmos do rei Davi. O Salmo 22 fala do pastor, o pastor é o bom pastor. O Salmo 23 fala do pastor que anda com as ovelhas. E o Salmo 24 fala do supremo pastor. E como nós estamos no ano de 2024, eu quero compartilhar com você o Salmo 24. Se você tem aí a sua Bíblia, abra comigo no Salmo 24. Versículo de número 7. Salmo 24, versículo 7. Antes de entrar aqui no Salmo 24, versículo 7, deixa bem aí preparado. Eu quero chamar sua atenção para um momento muito especial da história do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele foi crucificado na sexta-feira da paixão, ressuscitou no domingo de Páscoa e ficou 40 dias orientando os discípulos, pregando, aparecia para os discípulos, apareceu no mar da Galileia. Jesus, ele disse para Judas, para Tomé, toca no furo das minhas mãos, para você ver que sou eu mesmo. E aí Tomé, né, eu chamando Tomé de Judas já, né, gente? Misericórdia, não. Aí Tomé vai lá e toca no furo das mãos e vê que é Jesus mesmo. Porque veja, o Cristo ressuscitado, ele tinha um corpo glorificado, mas ainda assim ele tinha um corpo. Ele tinha um corpo glorificado, ele atravessava a parede, por exemplo. Ele se transportava da Judéia para a Galileia, mas ainda assim ele tinha um corpo glorificado, que ele pôde comer peixe, comer mel, junto com os discípulos no cenáculo. E ele pôde falar para Tomé, coloque as mãos nos furos da minha mão. E Tomé colocou as mãos. Então, esse é um mistério, né? E a Bíblia fala que quando a igreja for arrebatada, os nossos corpos também serão glorificados. E nós seremos levados para o céu do nosso Senhor, com um corpo glorificado. Agora, esse Jesus, com o corpo glorificado, já ressuscitado, 40 dias depois da ressurreição, ele está, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, no Monte das Oliveiras, e ali ele começa a ministrar o seu último sermão aqui na terra. E enquanto ele está ministrando esse sermão,
Ele está falando, né? Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Enquanto ele está pregando, ele começa a ser assunto aos céus. Ali acontece a ascensão de Cristo. Jesus começa a subir, né? a flutuar, e o corpo dele começa a ascender aos céus. Nessa hora, o livro de Atos diz que ele é envolto por uma nuvem. E os teólogos dizem que essa nuvem, né, essa fumaça que envolvia Jesus ali na ascensão, eram os anjos do Senhor subindo com ele. 2 desses anjos voltam e dizem para os discípulos que estão no monte: por que vocês olham para o alto, galileus? Esse mesmo Jesus que vocês veem subindo, voltará. Então, a ascensão de Cristo, ela acontece ali no Monte das Oliveiras. 1000 anos antes, Davi escreveu o Salmo 24. Talvez Davi não soubesse de fato o que ele escrevia. Alguns estudiosos dizem que quando Davi escreveu o Salmo 24, ele falava sobre a entrada da Arca da Aliança em Jerusalém, quando a arca volta, né, para o templo, para o tabernáculo. No entanto, o Salmo 24, e esse é um consenso entre os estudiosos da Bíblia, ele é um salmo messiânico. O que é um livro, por exemplo, Isaías é o profeta messiânico, né? Falava do Messias antes mesmo de Jesus nascer. O Salmo 24 é um salmo messiânico. É um salmo que fala de Jesus. Talvez Davi não tinha dimensão da grandeza desse salmo, mas Deus é o inspirador, né? O autor do salmo, o escritor foi Davi, mas o autor foi o Espírito Santo. E aqui Davi, ele está escrevendo sobre a ascensão de Cristo, sem saber que de fato era isso, até porque é 1000 anos antes de Jesus. Mas Jesus está subindo aos céus, e os anjos estão subindo com Jesus. Imagina só, Jesus, ele deixou o céu 33 anos atrás, agora ele está ascendendo. Ele ficou 33 anos longe de casa, longe do céu. Jesus se fez homem em Maria, ficou 33 anos aqui na terra. É uma guerra, o diabo tentou matar Jesus de todos os jeitos. Tentou matar Jesus já quando era uma criancinha, quando Herodes mandou matar as crianças. E agora, 33 anos depois, Jesus cumpriu a sua missão e ele está ascendendo ao céu vitorioso. Ele está ascendendo ao céu porque conquistou aquilo que o Pai tinha pedido para ele. Ele foi até o fim no seu sacrifício, ele foi até o fim na cruz, e por isso ele ressuscitou. E agora, 33 anos depois, Jesus está voltando para o céu. Só que não é o mesmo corpo, porque quando Jesus veio para a terra, ele não tinha um corpo. Agora é um corpo humano glorificado. Então ele está ascendendo aos céus, os anjos estão com Jesus, e quando eles estão subindo, o versículo 7 do Salmo 24 diz assim: e aqui aos anjos que acompanham Jesus, gritando para os anjos guardiões do portal celestial, dos portões do céu. O versículo 7 do Salmo 24 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aqui é Jesus ressuscitado, com o corpo glorificado, 40 dias depois da ressurreição, chegando nos portais eternos. Os anjos com Jesus, eles gritam: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos guardiões do céu, dos portais, não reconhecem. É um corpo glorificado. Até então, nenhum corpo humano entrou nos portais eternos. Então os anjos daqui, eles gritam no versículo 8:
Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse que pede para que os portais se abram? Quem é esse Rei da Glória? E aí os anjos de lá respondem: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E os anjos daqui perguntam de novo, versículo 9, versículo 10, quem é esse Rei da Glória? E agora pela última vez os anjos gritam: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. E então o Pai ordena que os portais se abram, e Jesus ele entra nos portais celestiais, e aqui é o primeiro de milhões que vão entrar, porque um dia você vai entrar por esse portal também, um dia você também vai passar por esse portal, mas nós estamos falando, 2024, vem o teu reino, conectando o céu na terra. O céu se conecta à terra, e o céu, ele tem portas abertas, céus abertos, portões abertos, para quem tem essas características. Quando o céu pergunta: quem é esse que vem? Para quem o céu deve se abrir? E aqui os anjos respondem: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Quando você pede, pode aplaudir Jesus, pode aplaudir Jesus, porque Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória. Quando você pede: Pai, abre o céu para mim, abre as portas para mim, me dá céus abertos. Os anjos, eles também perguntam: quem é esse que está pedindo para o céu abrir? Deixa eu falar para você, o céu se abre para quem vence as suas batalhas. O céu se abre para quem é guerreiro. O céu se abre para quem persevera até o fim. Quando você pede: Pai, abre os céus para mim, abre as portas, os anjos perguntam: quem é esse que está pedindo? Desculpa a maneira de falar, mas será que daqui os anjos respondem: é um guerreiro, é alguém que persevera? Ou ele fala assim: é um infiel, é infiel ao altar nos dízimos, é infiel a Deus, reclama, fala mal do pastor, fala mal da igreja. O céu não se abre para quem não vence as batalhas. O céu ele se abre para quem persevera. O céu ele se abre para quem luta. O céu ele se abre para quem vai até o fim. E eu quero dizer para você, você está indo até o fim nessa jornada. Essa jornada que começou na quarta-feira passada e termina no domingo agora. Você não pode abaixar a cabeça. O céu em 2024 ele está aberto para você, contanto que você persevere na batalha. Apocalipse, capítulo 4, versículo 10, aparece o número 24, nós estamos no ano de 2024, é a última vez que você vai ver o número 24 na Bíblia, está escrito que os 24 anciãos se prostravam diante de Jesus, e quando eles se prostravam, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Quem que agora está no trono? Jesus, o Rei da Glória. Os 24 anciãos, 12 de um lado, as 12 tribos de Israel representadas, 12 do outro, os 12 apóstolos, a igreja. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está no trono, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, clamando: digno, versículo 11, digno é o Senhor de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Olha só o que está dizendo aqui.
Aqueles 24 anciãos, eles pegaram a coroa deles, era o maior tesouro que eles tinham. Eles pegaram a coroa deles e eles colocaram nos pés de Jesus. 2024 é ano de sacerdócio. Os 24 anciãos representam o serviço, o sacerdócio. Você quer que esse ano seja maravilhoso? Faça mais. Não se esconda. Deus tem te chamado para o ministério, para a obra. Deus tem convidado você. Deus tem falado especificamente ao seu coração. Seja dizimista, seja ofertante. Dá o nome para participar. Seja obreiro, seja diácono. Faça a sua parte. Ajuda no ministério infantil. Deus está te chamando. Se você é exemplo dos 24 anciãos, pegar aquilo que você tem de melhor e colocar à disposição do Senhor, não tenha nenhuma dúvida, o céu se abre para você. Esses 24 anciãos, eles se prostraram diante de Jesus, que agora está no trono, e colocaram aos pés de Jesus aquilo que eles tinham de melhor. Coloque nos pés do Senhor o que você tem de melhor esse ano. Dedique para Deus mais tempo do que o ano passado. Dedique para Deus mais recursos do que o ano passado. Dedique para Deus o seu serviço. Cuide da sua família como sacerdote do seu lar. O livro de Apocalipse fala, no capítulo 1, no versículo 6, que Deus nos fez reis e sacerdotes. Você é o sacerdote da sua casa. Você é a sacerdotisa da sua casa. Você faz a diferença dentro do seu lar. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Jesus disse assim: quando vocês forem orar, vocês vão orar assim. Não quer dizer que tem que ser repetido uma reza, é um modelo de oração. Quando vocês forem orar, vocês vão orar assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É o tema da corrente dos 12 dias. Venha o teu reino. Como que o reino de Deus vem? A oração diz: seja feita a tua. O reino vem quando a vontade dele é feita. E tem um segredo aqui: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como no céu. A vontade de Deus é feita. Por isso o céu é perfeito. Pastor, eu quero que esse ano lá na minha casa seja um pedaço do céu. Pode ser. O reino pode vir na sua casa, se na sua casa a vontade de Deus for feita assim como ela é feita no céu. Existe uma reciprocidade no céu. O céu não costuma entregar nada para a terra sem que antes a terra tenha enviado algo para o céu. O céu não costuma agir. O céu, ele reage. Quando você ora, Deus responde. Quando você oferta a sua semente, Deus responde. Quando você se posiciona, Deus responde. O céu, ele reage. É impossível Deus não responder a alguém que provoca o céu. Quando você provoca o céu responde. E esse ano é ano de provocar o céu. Pastor, eu quero muito que a minha mãe, o meu pai, o meu amigo me perdoe. Então você precisa provocar. Como? Perdoando. Jesus falou assim na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoa futuro, perdoamos passado. Primeiro eu perdoo, e então eu sou perdoado. Você percebe que você provoca o céu, você provoca com atitudes, você provoca com posicionamento, você provoca quando você finca estacas espirituais.
Esse ano é ano de criar cultura espiritual. A cultura, o hábito de ofertar, o hábito de orar, o hábito de ler a Bíblia. Isso é uma cultura espiritual. E quando você se posiciona dessa forma aqui na terra, lá no céu, os portais se abrem. Porque quando você fala, Deus, abre os céus para mim, os anjos perguntam, quem é esse que está pedindo aí para o céu abrir? Aí os anjos que estão com você, porque os anjos do Senhor te acompanham. Os anjos que estão com você falam, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um homem de oração, é uma mulher de guerra, é alguém que se posiciona aqui na terra, é fiel, está na igreja, caminha do lado do pastor dela. Quando você se posiciona, o céu se abre. Quando você se posiciona, as portas se abrem. Por isso que quando os anjos guardiões perguntaram, quem é esse? Os anjos daqui falaram, é o Senhor, poderoso na guerra, forte, poder. Ele foi até o fim, ele venceu. E eu quero crer, você também vai vencer nesse ano de 2024. A oração do Pai Nosso, ela ensina para mim e ensina para você que tudo que acontece na terra, primeiro precisa ter acontecido no céu. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. A terra é o corpo, o céu é o espírito. Só vai acontecer aqui no corpo se primeiro acontecer no espírito. Deus só vai entregar aqui embaixo se primeiro acontecer lá em cima. Por isso que Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Sabe o que Deus está dizendo? Esse é o ano de priorizar o reino, buscar o reino, colocar a vida no altar, consertar algumas coisas que precisam ser consertadas. É ano de resolver situações que vêm se arrastando e que impedem muitas vezes as portas dos céus de se abrirem. É ano de se posicionar. É ano de verdadeiramente dizer assim, esse ano vai ser diferente. O que eu não fiz o ano passado, o que eu errei no ano passado, eu não vou errar esse ano. Eu vou fazer do jeito certo. São 12 meses, 12 Santa Ceia. Eu vou participar das 12. Os 12 meses eu vou entregar o meu dízimo. Os 12 meses eu vou andar do lado do meu pastor. Os 12 meses eu vou me posicionar aqui na terra, porque o céu vai se abrir para mim. Esse é o segredo. Não tem como. E eu já vou terminar. Não tem como ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Só é possível mudar o resultado se eu mudar o modus operandi. Se eu mudar, pastor, eu quero que o meu casamento mude. Então eu preciso ser um marido diferente. Eu quero que o meu relacionamento com os meus filhos mudem. Então eu preciso ser diferente. Esses dias atrás, uma psicóloga, pastor Marcos, pregou lá para nós, e ela falou algo interessante. Ela falou sobre modelos de sucesso, emocionalmente falando. Aí ela falou assim, que o modelo considerado o modelo perfeito para quem vence emocionalmente é 10% no passado, 60% no presente e 30% no futuro. Ela falou que tem gente que vive 50% no passado, 60% no passado. Só o que não deu certo, ou o saudosismo, né? Ou 60% no futuro, daí fica ansioso. Ela falou, é 60% no presente, 10% no passado. E desses 10% no passado, esse estudo que ela trouxe ainda diz que 2% é nas coisas ruins,
para aprendizado e 8% nas coisas boas. Vai vendo. 30% projetos do futuro. Mas para que eles aconteçam, você tem que estar 60% focado no presente. Então, as mudanças que eu preciso fazer tem que ser agora. Não, esse ano eu vou mudar. Lá para o meio do ano, eu vou melhorar. Não, é agora. É pegar janeiro agora e já fazer diferente agora. É já. Se você já é dizimista, persevera. Se você não é, a partir de janeiro agora, eu vou ser fiel a Deus. Eu vou ser fiel, eu vou participar do propósito, eu vou estar aqui, eu vou me batizar. O pastor chamou para o batismo, eu vou me batizar. O pastor falou, estou precisando de alguém para ajudar aqui no departamento infantil. Conta comigo, pastor, esse ano vai ser diferente. E quando você muda, as coisas mudam. Quando você se posiciona aqui embaixo, o céu reage lá em cima. Porque o céu, ele é recíproco. Você faz aqui, o céu devolve. Só que o céu não devolve na mesma proporção que você manda. Escuta só. A palavra de Deus diz, Mateus capítulo 13, versículo 4, que o semeador saiu para semear. E uma parte da semente caiu na beira do caminho. A semente que ficou na beira do caminho, ela foi comida pelas aves de rapina. Mas o versículo 8 diz assim: uma parte da semente caiu em terra boa. E essa terra boa, ela produziu 100 vezes mais, 60 vezes mais, 30 vezes mais no mínimo. O altar é terra boa. E essa terra é boa para tudo. Para você ofertar os seus recursos, todos os seus recursos, como diz aqui o livro de Provérbios. Mas você ofertar também o seu serviço. Você sabia que Deus ama quando você fala assim para Ele: eu quero dar o meu tempo para o Senhor. Pastor Marcos, conta comigo, eu quero ajudar. O que o Senhor precisa? O que eu posso fazer? E às vezes você até diz assim: mas eu não sei fazer. Ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo. Quando você se posiciona aqui embaixo, o céu responde lá em cima. E esse ano é ano de céu aberto para você. 2024, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na minha vida, na minha casa, na minha igreja, aqui na terra, como no céu. Tudo que Deus vai fazer na terra, Ele já fez no céu, e Deus vai fazer na sua vida. Amém, gente? Se coloque em pé em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. O Salmo 24, ele me, num bom sentido da palavra, tá? Ele me incomodou o mês de dezembro inteiro. Eu fiquei lendo o Salmo 24 o mês de dezembro inteiro. Porque Deus falava comigo que existe uma ponte entre o Salmo 23 e o Salmo 24. O Salmo 23 é o nada me faltará, é Deus nos guiando no vale da sombra da morte, é a bondade e a misericórdia nos seguindo. Mas o Salmo 24, ele já fala das coisas do alto. E quando eu quero as coisas aqui embaixo, eu preciso buscar primeiro as coisas do alto. O Salmo 24 fala do triunfo de Cristo, fala do Jesus que veio para a terra, que ficou aqui na terra 33 anos como homem, mas que ascendeu ao céu vitorioso, que ascendeu ao céu conquistador, que chegou com o céu com portais abertos para Ele. E é o que Deus tem para você nesse ano. Você faz aqui embaixo, o céu responde lá em cima. E eu tenho certeza que Deus vai responder as suas orações. Amém, gente? Hoje é o mês de julho, não é? É o mês de julho, não é, pastor Marcos? Ou consagração do mês 7 hoje? É julho, não é? É, não é, gente? É porque aqui também é 2, 3 cultos todo dia? Quer dizer, o senhor já está no 23º culto já, né? Começando na quarta-feira. Então, ontem mesmo era o mês de
lá na nossa igreja, era o mês de junho. Eu estava achando que era maio, porque já era o 20º culto que eu estava fazendo. É? Pois é, por isso que às vezes a gente fica, será que é o julho mesmo? Porque a gente já consagrou julho, né? Mas aqui é o mês de julho, assim como é também para nós lá. O mês de julho é o primeiro mês do segundo semestre. É o mês 7. E todas as vezes que o número 7 aparece na Bíblia, Deus se manifesta. Você vai fechar um primeiro semestre extraordinário. Sabe o que eu quero profetizar aqui para você? Que o mês de julho, quando começar, você já vai estar vivendo um novo tempo. Você já vai estar vivendo uma nova história na sua vida. Mas você precisa se posicionar a partir de agora, desde já. Porque o céu, ele reage. Quando o Senhor fizer, eu vou ser diferente. Não, primeiro eu sou diferente, então Deus faz. Quando o Senhor me der, eu vou ser fiel. Não, primeiro eu sou fiel, depois Deus me dá. O céu reage. Não é o que a Bíblia fala? Seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. É assim que tem que ser. Vamos orar? Posso fazer uma oração, pastor Marcos, com o povo? Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Como é bom estar aqui, Pai, nessa igreja tão maravilhosa. Pastor Marcos Pombo, meu Deus, com a pastora Márcia. São um casal de pastores referência nessa cidade. Referência para o meu ministério. Referência para muitos pastores. Quantos pastores, meu Pai, foram pastoreados quando o pastor Marcos coordenava os grupos de jovens, inclusive eu. E eu quero aqui pedir ao Senhor, meu Deus, que através da vida do pastor Marcos, da pastora Márcia, o Senhor libere uma unção de rompimento para essa igreja. Que os membros dessa igreja possam verdadeiramente viver um ano de céus abertos, de portas abertas, que os portais do céu se abram para eles, e que venha o teu reino, que a sua vontade seja feita nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, e que a bênção do Senhor nos alcance, que haja, meu Pai, um liberar, um derramamento do teu Espírito, que a exemplo daqueles 24 anciãos, nós possamos nos prostrar esse ano diante do Senhor, derramando aos teus pés o que nós temos de melhor. O melhor das nossas vidas nós possamos colocar nos teus pés. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, gente.